Mateus, Dom Ângelo, né? Nossa saudação mais uma vez ao Dom Ângelo, nosso bispo diocesano, que nos acompanha nesse momento e muito nos honra com a sua presença. Estamos gravando. Eu vou mostrar o slide para vocês. Só me informe se alguém... eu estou compartilhando o PowerPoint desta exposição, meu excesso de didatismo, né? Vamos ver se vai aparecer. A Alba já nos informou, ela é aluna da FAGE. Não é possível compartilhar a sua tela, você precisa conceder as permissões para compartilhar a tela. Vamos tentar de novo aqui. Uma janela, por aqui. Apareceu para vocês? Alguém me confirma aí se apareceu o slide para vocês. Sim, Rude. Apareceu. Oh, glória a Deus. Nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Se alguém estiver tentando entrar e não estiver escutando, porque nesse momento eu só estou com o slide na minha frente, eu não estou me vendo e não vejo ninguém. Vamos lá. A celebração da palavra de Deus na ausência, à espera do presbítero ou do sacerdote. O termo técnico é ADAP, termo que acabou ficando conhecido. Então, vamos lá. Há um grande problema a ser enfrentado aqui, porque nós temos uma celebração, uma forma de celebração muito próxima da celebração eucarística. No Brasil, de forma muito particular, se popularizou, se espalhou, e ela acabou se assemelhando em demasia à missa. Mas nós vamos fazer um percurso para entender o valor, então, são duas coisas aqui, o valor, a riqueza e a importância da celebração da palavra de Deus na ausência do presbítero, e os seus desafios, as suas dificuldades, as suas incongruências. Porque nós temos muitos problemas teológicos aqui. Vamos lá. Vamos começar rapidamente com o Vaticano II. Só para confirmar, o slide passou para vocês? Passou? Estão vendo a palavra de Deus e a reforma litúrgica? Sim. Ótimo, sim. ótimo. Algumas coisas que eu quero pontuar. A reforma, uma das grandes coisas que a reforma litúrgica do Vaticano II trouxe foi realmente a redescoberta da importância da palavra de Deus no contexto litúrgico. O que eu quero dizer com isso? Muita gente hoje, todos que estão no âmbito da teologia sabem disso, acham que a mudança mais significativa na forma litúrgica anterior ao Vaticano II para a forma posterior seria a língua e a orientação da oração, do latim para o vernáculo, e a orientação da oração aqui é a postura do sacerdote, voltada para o Oriente, voltado para a Assembleia. Mas quem acompanha mais claramente os estudos sobre a reforma litúrgica vão ver que o fato da valorização da palavra de Deus foi talvez uma das coisas mais marcantes da reforma litúrgica. E eu sempre trabalho nas minhas disciplinas litúrgicas uma leitura sinótica de 3 documentos que nos ajudam a entender isso. Se vocês pegam um grande documento de Pio XII, que é Mediator Dei, no seu número 17, lá no número 17 ele vai falar das presenças de Cristo na liturgia. Vai falar da presença no sacerdote, vai falar da presença na Assembleia já, vai falar da presença
na comunidade, né, daqueles que louvam, né, porque onde 2 ou 3 reunidos estiverem em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, ali nós vamos ter todas essas menções. Só que, em relação ao Vaticano II, alguém ligou o microfone aí. Alguém que entrou agora, liga o microfone, por favor. Então, vamos dizer assim, se vocês podem comparar tranquilamente a Mediator Dei de Pio XII, no seu número 17, vocês vão sentir a falta de uma menção. Uma menção. Não há uma referência explícita sobre a presença de Deus ali na palavra de Deus. No número 7 da Sacrosanto Concílio, já vai aparecer essa menção de forma explícita. A presença de Cristo na sua palavra. Lembrando que o Concílio Vaticano II, ele mais do que... Quando ele vai mostrar a liturgia como o mistério pascal de Cristo, não esqueça que não é só a Páscoa, não são só os eventos que nós celebramos no Tríduo Pascal que entram nessa concepção do mistério pascal. A lógica, o evento da encarnação, o fato de que Deus se fez homem, também entra no conceito de liturgia do Vaticano II, e que Pio XII já tem, porque é a lógica da presença. Se você está falando da presença de Cristo, você está falando, eu sempre digo para meus alunos, do modo como a liturgia, assim, tem para que nós continuemos a tocar a carne, o sangue, o corpo de Cristo. Então, Cristo quer se tornar, vamos dizer assim, acessível de diversas formas na liturgia, por isso tem tantas presenças dele na liturgia. Cristo não nos abandonou, Cristo não subiu ao céu e agora a gente fica olhando para o céu e ele não está mais no meio de nós. Quando nós dizemos na liturgia, o padre diz, né, o Senhor esteja convosco, que nós respondemos, ele está no meio de nós, isso é uma resposta perfeitamente consoante àquilo que a Sacrosanto Concílio fala. Sim, ele está no sacerdote, ele está na palavra, ele está na assembleia, ele está de modo singular, especial, real, nas espécies eucarísticas. Vejam que são múltiplas formas de presença. Ele está, sim, no meio de nós. E uma dessas formas que a Sacrosanto Concílio vem trazer é, sem dúvida, a da palavra de Deus. Eu coloquei ali no slide para vocês uma menção, por exemplo, um outro documento que é pouco explorado, mas que vai ainda ampliar a Sacrosanto Concílio, que é que na verdade ela é promulgada no final, um pouquinho, meses antes do fim do Vaticano II, que é precisamente a Mysterium Fidei de Paulo VI, em que ele vai ampliar as presenças de Cristo na igreja, só para dizer. Mas veja que a palavra aparece já na Sacrosanto Concílio. Então, nós temos a seguinte preocupação. Primeira coisa, nós temos uma redescoberta da importância da presença de Cristo na palavra. Documentos mais recentes vão falar, por exemplo, da sacramentalidade da palavra de Deus, como é o caso da Verbum Domini. Você também não pode entender a Sacrosanto Concílio sem o seu paralelo com a Dei Verbum. Tem uma parte lá sobre a presença da palavra de Deus na liturgia. Você pode também olhar o documento posterior sobre a interpretação bíblica na igreja, também vai ter uma parte sobre a palavra de Deus na liturgia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, de que nós começamos com um processo de valorização, de resgate da presença de Cristo na sua palavra, e hoje a teologia, vamos dizer assim, da palavra mais recente, manifesta nos documentos, como a exortação apostólica Verbum Domini de 2010, nós já temos um discurso mais intenso sobre a sacramentalidade da palavra de Deus. Ok. Isso é um ponto de partida. Uma dimensão dessa descoberta da mesa da palavra, da liturgia da palavra de Deus como uma liturgia em si, é a celebração da palavra de Deus na ausência do sacerdote. Porque, veja, um concílio que diz assim, olha, nós devemos resgatar o valor da liturgia da palavra. Resgatar assim, a sua proeminência no contexto celebrativo da Eucaristia. Essa palavra não tem importância só dentro da Eucaristia. Ela tem igual importância, porque é uma liturgia e tem, vamos dizer assim, entre aspas aqui, um fim em si mesma,
essa liturgia, ela pode ser celebrada num contexto em que não há o sacrifício eucarístico, porque ela é uma liturgia, não é? Então, a redescoberta da celebração da palavra de Deus está dentro desse grande guarda-chuva, que é a valorização da palavra de Deus no contexto da celebração eucarística. Não esqueça que havia algumas terminologias anteriores para chamar a primeira parte da missa, na verdade a segunda, né, porque tínhamos os ritos iniciais, né, os ritos introdutórios. Estou vendo que temos mensagens e mensagens aqui. Muito boa noite, acho que nenhuma dificuldade até o momento, né? Muito bem. Eu estou com o ventilador ligado, se o ventilador estiver apresentando algum ruído muito problemático, eu desligo, certo? Vamos lá. Continuando. Então, antes do concílio, havia termos para designar a celebração da palavra como antemissa, certo? Missa dos catecúmenos, e havia até o termo missa didática. Missa didática. Alguém está com problema? Todos me escutam? Só para confirmar, o Ademar disse que há problemas técnicos, problemas no som. Sim, Professor, para mim está normal. Tudo ok? Aqui estamos. Depende da internet, cara. Deve ser a internet, aqui tá tudo ok. Eu acho que deve ser a internet, porque às vezes falha o som no Tá meu. bom. Perfeito. Ok. O Diácono Henrique acabou de sair, daqui a pouco ele volta. Ó, podem desligar os sons de vocês. Desliguem os sons de vocês. Tá? Então, se a maioria está dizendo que o som está bom, deve ser nas internets individuais. Isso. Vamos lá, muito bem. Continuando, perfeitamente. Tudo ok até aqui, acredito? Vamos continuar. Vamos continuar aqui com o slide. Então, veja, quando o concílio para de chamar a segunda parte da missa, vamos dizer assim, o grande bloco da missa, de missa didática, missa dos catecúmenos e antemissa, como se a missa de fato fosse só apenas a parte sacrificial, ele realmente começa a mudar uma mentalidade. Ele começa a mudar uma grande mentalidade, né, que se afirmou por muito tempo. Vamos seguir os slides aqui. Então, vamos com a Sacrosanto Concilium. A Sacrosanto Concilium é o primeiro documento que nós devemos escolher, o número 35, parágrafo 4. Ela dizia o seguinte: promova-se a celebração da palavra de Deus nas vigílias das festas mais solenes, em alguns dias feriais do Advento e da Quaresma, e nos domingos e dias de festa, especialmente onde não houver sacerdote. Neste caso, será um diácono ou outra pessoa delegada pelo bispo a dirigir a celebração. Ok? Então, voltem a fazer as celebrações da palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Especialmente onde não houver sacerdote. Elas podem acontecer mesmo quando há sacerdote. Porque às vezes você quer fazer, por exemplo, hoje a gente já tem isso muito claro, né? Fazer uma novena no dia anterior, com um pouco mais de, assim, criatividade, mais movimento, mais integração. Você pode fazer uma celebração da palavra um pouco mais festiva aqui, né? Sem ferir a celebração da Santa Missa. Então, no dia seguinte você faz a missa. Então, o concílio pediu o resgate dessas celebrações da palavra, sobretudo nesses momentos fortes, mais intensos da vida da igreja. Continuando aqui. Isso é o que a Sacrosanto pediu. Isso começou a gerar vários comentários. Começam a surgir as celebrações da palavra. Eu coloquei essa imagem dessa senhora dirigindo uma celebração da palavra, porque ela me chamou muita atenção, né? O cachecol dela, do jeito que está disposto, até parece uma estola, né? Isso me chamou muita atenção. Mas veja, começa a se prodigalizar a celebração da palavra.
Um dos primeiros documentos para comentar Sacrosanto Contínuo, na verdade, o primeiro, é a instrução Inter Ecumeniti, que vai especificar como devem ser as celebrações da palavra. Ela vai pegando e vai comentando algumas partes da Sacrosanto Contínuo. Então, a Inter Ecumeniti, nos seus números 37 a 39. Por que nós estamos fazendo esse percurso? Porque não há como entender a celebração da palavra de Deus sem fazermos esse itinerário pelo magistério que, pouco a pouco, foi regulando essas celebrações. Porque, veja, quando o concílio diz, vamos fazer celebração da palavra, vamos fazer celebração, especialmente onde não há pátria. O que acontece? Há um boom de celebrações, sobretudo, não esqueçam que nós estamos aqui num contexto de grande crise do sacerdócio, no pós-Vaticano II, um número significativo de sacerdotes deixa o ministério, ao mesmo tempo que há um boom populacional, ou seja, as nossas paróquias rurais, muitas cidades pequenas viraram grandes metrópoles, com milhões de habitantes, então diminui o número de padres, aumenta a população. Há todo um discurso, por exemplo, sobre ministérios leigos, tanto que a igreja, na final da década de 80, vai fazer um sínodo sobre laicato, que as 3 palavras desse laicato ainda começam com a letra M, aqui para ser didático, né? 1988, se bem me recordo, que é o sínodo sobre os leigos, que tratou dos ministérios, né? Tratou dos ministérios e tratou das mulheres, sobretudo, faltou um M que agora me escapou. Mas era um sínodo que vai tratar da missão e dos ministérios laicais, com um acento, obviamente, mais intenso também no papel da mulher. Mas veja, tem um sínodo que vai refletir sobre os leigos e os seus ministérios. Claro, porque assim, também se pode criar a ideia de que todo ministério laical é pura suplência do ministério ordenado. Não esqueçamos que a eclesiologia do comunhão que o Vaticano II vai trazer, da eclesiologia do povo de Deus também de comunhão, é aquela que vai mostrar que os ministérios laicais estão fundados nos sacramentos do batismo e da Eucaristia. Então, não são mera suplência. Os ministérios laicais. Agora, a celebração da palavra de Deus, dirigida por um leigo, já tem um outro caráter, nós chegaremos lá. Mas só para dizer o seguinte, lá em 1964, né, a primeira instrução para aplicação da Sacrosanto Concílio, que era de 63, já vai falar da celebração da palavra de Deus. Vai dizer o seguinte no seu número 37. Nos lugares em que não há sacerdote, nem possibilidade de celebrar a missa aos domingos, só deixa eu tentar aqui, deixa a Videlma entrar. E festas de preceito, promova-se a juízo do ordinário do lugar a celebração da palavra de Deus. Vai aparecer muito isso. O bispo, o ordinário, tem que ter ciência de onde essas celebrações estão acontecendo. Isso é uma coisa muito importante, porque elas devem acontecer onde elas são estritamente necessárias. Não esqueçam disso. A estrutura da... celebração da palavra de Deus sob a presidência de um diácono ou mesmo de um leigo para isso designado. Veja que aqui a ideia de presidência se aplica ao diácono e a um leigo. Com o tempo nós vamos ver, olha como os documentos têm que ser lidos sinoticamente, um do lado do outro. Com o tempo a ideia de presidência vai ser abandonada quando referida a um leigo. Ok? Continua o número 37. A estrutura dessa celebração seja modelada pela da liturgia da palavra na missa. Leiam-se normalmente em língua vernácula, epístola e evangelho da missa do dia. Não esqueça que estamos aqui em 64. Precedidos e intercalados de cânticos, especialmente dos salmos. O presidente, se é diácono, faça homilia, ou se o não é, leia a homilia escolhida pelo bispo ou pelo pároco. E encerre-se toda a celebração com oração comum, oração dos fiéis e oração dominical, que é o Pai Nosso. Isso é muito interessante. Um segundo aspecto, além da regulação do bispo do ordinário do lugar, seja ele um prelado ou outro. O texto que é lido por um leigo
nos documentos, é sempre, pelo menos os documentos que vêm do Vaticano, são documentos, são textos produzidos ou pelo bispo, ou pela conferência, ou por uma comissão, ou pelo pároco. Ainda há uma reticência nesses documentos iniciais a que o leigo profira livremente vamos dizer assim, um discurso reflexivo, né, uma pregação litúrgica. Homilia é outro termo que não é habitualmente aplicado à pregação litúrgica de um leigo, nos documentos. Número 38, ainda da Interecumênio de 64. É conveniente que as celebrações da Palavra de Deus, a promover nas vigílias das festas mais solenes, em algumas férias do Advento e da Quaresma, nos domingos e dias festivos, tenham também a estrutura da liturgia da Palavra na missa, embora nada impeça que se faça uma só leitura. Na disposição de várias leituras, até para que se ressalte claramente a sucessão da história da salvação, a leitura do Antigo Testamento preceda geralmente a do Novo, e a leitura do Evangelho seja como a coroa de tudo. Ainda estamos no início da aplicação da reforma, então essas coisas ainda não eram tão claras, para nós hoje raiam a obviedade. O número 39 vai dizer: para que essas celebrações se façam com dignidade e devoção, procurem as comissões litúrgicas diocesanas sugerir e preparar os convenientes subsídios. Aí um outro problema. Tem até um orientando que está aqui nos acompanhando, Felipe Macedo, nós estamos estudando as comissões litúrgicas. Se vocês pegarem essa Sacrosanto Concilium, ela vai pedir que sejam criadas nas dioceses algumas comissões para a aplicação da reforma e o incremento da pastoral litúrgica. Está lá. A comissão de liturgia, que é a comissão mais geral, a comissão de música sacra e a comissão de arte sacra. 3 comissões. Então, o concílio depositou muita esperança de que esses órgãos se tornassem fixos, permanentes, e que, vamos dizer assim, acompanhassem, promovessem e regulassem a vida litúrgica diocesana em comunhão com o bispo, que é, vamos dizer assim, a cabeça, obviamente, dessas comissões. Certo? Então, aqui o papel das comissões é dar subsídio para a celebração da palavra. Por quê? Porque essas comissões conhecem a realidade diocesana, conhecem a realidade das comunidades, o nível de conhecimento das comunidades que precisam dessas celebrações. Continuando. Agora nós já vamos dar um salto aqui. Temos 64. 1988, olha que coisa interessante. O mesmo ano dessa discussão toda sobre o laicato, né? Que vai, por exemplo, temos aí a Christi Fidelis Laici, o documento sobre ministérios laicais. É o mesmo ano que vai aparecer um documento que ele é muito ignorado, eu diria, né? Que é um documento, acho, de base, que é o Diretório para as Celebrações Dominicais na ausência do presbítero. Hoje você o encontra online, certo? Se você digitar diretório, vai aparecer um site assim com fundo cinza, um pouco estranho, mas que está todo ele ali. Se alguém quiser encontrá-lo impresso hoje, tem essa coleção que o padre Lelo da Paulina fez, Eucaristia, Teologia e Celebração. Aqui está o Diretório para as Celebrações Dominicais de 1988. Esse diretório, ele é muito importante porque muitos dos documentos, inclusive da CNBB, vão se apoiar nele. E ele já tem as advertências para, assim, uma celebração cuidadosa, adequada dessas celebrações, das ADA. Quem tem o Inquirídio da Reforma Litúrgica, é um livro que muitos não conhecem ainda, mas muitos, pelo menos os que estudam comigo, conhecem-no, pelo menos ouvem falar dele muito frequentemente, é o Inquirídio dos Documentos da Reforma Litúrgica. Até quero saber, quem aqui não conhecia esse documento, esse livro? Mande aí no chat para que eu possa saber quem não conhecia, para eu ter uma noção. O Inquirídio é um documento que o Secretariado Nacional de Liturgia de Portugal fez e que ele reuniu, compilou, essa aqui é a 2ª edição, todos os documentos da Reforma Litúrgica. Alguns aqui, muitos chegaram ao português do Brasil, alguns não, até onde eu
me consta. Muitos deles, hoje, vocês, a sua versão portuguesa, só estavam, por exemplo, na REB. Quem aqui conhece a REB? Se você pegar as REBs da década de 60, muitos não conheciam. Década de 60, 70, 60 e 70, sobretudo, a Revista Eclesiástica Brasileira, tem uma parte final que chama-se documentação. Muitos dos documentos que estão aqui apareceram no Brasil só na REB. E hoje estão praticamente inacessíveis. O Secretariado Nacional de Liturgia fez, e aqui estão, presta atenção, aqui estão os documentos que orientaram a reforma litúrgica desde a década de 60. Vocês imaginam, eu vou dar um exemplo bem simples para você ver o que explica muito da nossa confusão litúrgica. Vocês imaginam que a reforma litúrgica é uma casa. Esses livros formariam o projeto da casa. Imagina que esses documentos eles foram enviados pouco a pouco, desde a década de 60. Qual é a chance de sair uma reforma bem feita, uma construção bem feita dessa nova casa, dessa casa reformada, se parte desses documentos não chegou ao conhecimento daqueles que tinham que aplicar a reforma? Imaginem. Pararam para pensar nisso? Então, o desconhecimento de boa parte desses documentos é que gerou muitas das confusões da reforma litúrgica, sobretudo no Brasil. Então, vejo que muitos aqui não conhecem. É um livro importante, mas vale a pena quem gosta de liturgia para entender. Aqui estão todas as introduções dos livros litúrgicos. Essa aqui é a versão mais atualizada. Pega até o comecinho do pontificado do Papa Francisco. Voltando aqui para o slide. Então, vamos ao diretório. Né? Vamos ao diretório. O diretório vai dizer o seguinte, eu peguei os pontos centrais, né, os pontos principais do diretório. Eu estou aqui tentando facilitar a vida de vocês. Eu vou tratar mais do diretório do que dos documentos da CNBB e depois eu vou explicar por quê. Certo? Depois eu vou orientar, vamos dizer assim, a leitura dos documentos da CNBB. Mas eu quero pontuar as coisas do diretório porque é o documento da Congregação para o Culto Divino e, vamos dizer assim, é o ponto de partida para entender qualquer documento que vai ser publicado por uma conferência episcopal. Vamos lá. O diretório, ele tem um proêmio e ele tem uma parte, depois eu vou falar disso de novo, uma parte mais teológica, que é a chamada, é a parte sobre a santificação do domingo. Ok? É a parte sobre a santificação do domingo. Então, esses documentos, os documentos pós-reforma litúrgica, eles não são documentos unicamente preocupados, vamos dizer assim, com rubricas. Eles são documentos que têm preocupados de dar fundamentação teológica, doutrinal daquele sacramento, daquela celebração. Então, você pega os rituais, por exemplo, dos sacramentos, sempre tem um proêmio, uma introdução, uma instrução, que vai explicar, vamos dizer assim, o sentido teológico e também vai dar uma explicação dogmática sucinta sobre o sacramento. Ou o batismo é, a confirmação é, ou o matrimônio é. Vai pegar isso, vai pegar o ministro do batismo, as condições para se realizar essa celebração. Esse documento, que é um diretório, assemelhado a outros diretórios, por exemplo, para o diaconato permanente, para a vida e o ministério dos presbíteros, do padre diocesano e assim por diante. Ele tem essa parte, um proêmio, que vai falar sobre a palavra de Deus, uma parte sobre a santificação do domingo, e depois uma parte, vamos dizer assim, um pouco mais prática, que vai falar sobre as condições para fazer a celebração da palavra de Deus, e a estrutura da celebração. Então, as condições e a celebração. Nós vamos ver esses dois aspectos aqui. Só para eu ter um feedback. Todos estão conseguindo me acompanhar? Estão entendendo? Alguma coisa não ficou clara até aqui? Se alguém diz assim, professor, não ficou clara, estou com dificuldade, eu estou tentando ser o mais didático possível. Às vezes, se eu falar muitas coisas, vocês podem não entender, pode mandar no chat, professor, não entendi, pode repetir? Ótimo. Continuando, então, ali. Ótimo, alguns feedbacks. Vamos às condições que o diretório coloca. Aí comecem a puxar os lenços, que é o momento que, quando eu faço isso na sala de aula, o pessoal começa a chorar. Presta atenção.
Tenha em vista que nós estamos num contexto que muita gente, infelizmente, não conhece esses documentos. Então, que nós não vamos entrar numa cruzada para cortar a cabeça de ninguém, não é a minha perspectiva. Não quero que amanhã você esteja tocando fogo em nenhum padre, nenhum ministro da palavra. Por favor, nem no carro dos referidos indivíduos. Mas vocês vão perceber que algumas normas básicas não estão sendo obedecidas. Vamos lá. Mas muitas sim. Quando em alguns lugares não for possível celebrar a missa, diz o diretório, no domingo, veja-se primeiro se os fiéis não podem deslocar-se à igreja num lugar mais próximo e participar aí na celebração do mistério eucarístico. A grande questão aí eu vou começar a colocar os problemas. Eu vejo na minha realidade, por exemplo, eu vim da Diocese de Tubarão, por exemplo, diferente de cidade interior, mas, por exemplo, isso está acontecendo em muitas cidades. Às vezes, uma capela está numa cidade, eu vejo no centro da minha diocese, eu sou da Diocese de Tubarão e Santa Catarina. Às vezes tem uma celebração numa capela, da própria paróquia, e a capela vizinha, que é de outra paróquia, tem missa, e uma faz celebração e a outra faz missa, no mesmo horário, e boa parte do pessoal que mora ali poderia facilmente se deslocar. Estão vendo? Por quê? Porque a comunidade, a sua comunidade tem que ter a celebração. Veja que aí começam a surgir os problemas teológicos. Que primado é esse? Mas a comunidade tem que se reunir. Mas o primado aí é, vamos dizer assim, da socialização daquela comunidade ou da participação daquela comunidade na Eucaristia que vai lhe fazer comunidade. Vejam aí os problemas que vão surgindo. Então, é importante que o pessoal se reúna. A lógica da eclesiologia eucarística do Vaticano II é que a Eucaristia, como a Eclésia da Eucaristia também de João Paulo II vai dizer, a Eucaristia faz a igreja faz a Eucaristia. Então, eu vou para a missa porque a Eucaristia vai me fazer a igreja. Eu não vou para a missa para me socializar ou para me sentir comunidade, para me sentir pertencente a um grupo. Então, o documento vai dizer assim, olha, você tem que ir à missa, você tem que procurar ir à missa. Sei que na prática há muitas dificuldades, mas o documento diz, não é possível mesmo se deslocar, e em muitos casos eu percebo, aqui já é uma crítica, eu começo umas alfinetadas, né, de que isso de fato acontece. Segundo ponto, número 21. É necessário que os fiéis percebam com clareza que tais celebrações têm um caráter supletivo e não venham a considerá-las como a melhor solução das novas dificuldades ou concessão feita à comodidade. Por isso, as reuniões ou assembleias deste gênero nunca podem realizar-se no domingo, naqueles lugares, olha aí que é duro, hein? Nunca podem realizar-se no domingo naqueles lugares onde a missa já foi ou será celebrada nesse dia, ou foi celebrada na tarde do dia anterior, mesmo noutra língua, e não convém repetir tal assembleia. Isso tem se tornado muito comum, né? Tem missa no domingo e no sábado, né, anterior, tem celebração da palavra. Até onde eu entendo, né, olha, nunca podem realizar-se no domingo naqueles lugares onde a missa já foi, ou será celebrada nesse dia, ou foi celebrada na tarde do dia anterior, mesmo noutra língua. Então, veja o seguinte, se a comunidade teve missa, isso vai criando impedimentos para que a celebração da palavra se faça, porque isso pode desmotivar, e aí nós devemos trabalhar um pouco mais a interpretação disso, né? As condições, as dificuldades da aplicação dessa norma, mas já há uma barreira, uma restrição. Evite-se, com cuidado, qualquer confusão entre as reuniões desse gênero e a celebração eucarística. Eu vou falar mais disso pouco a pouco, mas, de fato, talvez esse seja o perigo mais evidente hoje. Todos os documentos, a maior parte dos documentos, vai pedir que não se confunda missa e celebração da palavra. Vocês podem procurar, ainda vocês vão encontrar na internet, um texto do Frei Alberto Becoise, catarinense também,
ele já falecido recentemente, um grande liturgista brasileiro que participou da aplicação da reforma litúrgica no Brasil. Ele tem um texto que chama-se Missa do Diácono. E ele disse que um dia ele estava nas férias e queria participar como, vamos dizer assim, participar da celebração sem concelebrar, como na condição quase de um leigo, né? E ele chegou e viu que fenomenologicamente, ou fenomenicamente, havia uma celebração presidida por um diácono que na prática era indistinguível de uma celebração eucarística. Certo? E eu vejo o seguinte, eu vou dar um exemplo pessoal, só para já começar as provocações nesse sentido. Isso é muito fácil, gente, de acontecer. Eu, quando estava na Mediocese, eu dirigia as celebrações da palavra, e eu tinha um extremo cuidado, tentava ter pelo menos um extremo cuidado, em dirigir a celebração da palavra nas condições que vocês vão ver daqui a pouco. E eu usava uma alva branca, obviamente. E um dia eu nunca vou me esquecer. E eu tomava cuidado para que a minha pregação não fosse uma aula, embora eu seja professor. Eu cuidava de que nada desse a entender de que eu era um padre. Eu cuidava de distribuir os ministérios com as ministras presentes, não monopolizava nada. Numa mesma celebração, terminou a celebração, eu fui para a sacristia, era uma comunidade o Lucas, que nos acompanha aqui, Peru, que conhece, Termas Gravatal, é uma comunidade muito frequentada por gaúchos, porque vão lá por causa das águas termais. Terminou a celebração, eles foram para a sacristia e perguntaram assim, uma chegou, padre, o senhor podia dar uma bênção no meu filho? Depois, logo em seguida, veio uma moça assim afoita, padre, o senhor podia me confessar? Até eu explicar que focinho de porco não é tomada, veja, eu não estava com uma estola. Imagina um diácono que estava com uma estola. Então veja que há um grande perigo e muita gente quer fazer um simulacro de celebração. E isso é muito frequente. Vamos lá. Compete ao bispo diocesano ouvir o parecer do conselho presbiteral, estabelecer se na sua diocese devem realizar-se regularmente reuniões dominicais sem a celebração da Eucaristia. Olha o cuidado do documento. Não é só fazer a celebração da palavra, porque nós passamos da excepcionalidade para a regra. O documento está preocupado com que tipo de mentalidade isso vai gerar nas nossas comunidades. E continuo, e definir para elas não só normas gerais, mas também particulares, tendo em conta os lugares e as pessoas. Portanto, não se constituam assembleias desse gênero, a não ser por convocação do bispo e sob o ministério pastoral do pároco. O bispo, pessoalmente ou por meio de outrem, instruirá a comunidade diocesana com uma catequese oportuna sobre as causas determinadas desta provisão, mostrando a sua gravidade. Olha que interessante. Claro, nós estamos aqui em 1988, mas, gente, nós estamos há mais de 20 anos do fim do concílio. O bispo dizia aí, devia explicar a gravidade, por quê? Por que nós estamos recorrendo à celebração da palavra? Porque a celebração da palavra tem um caráter de suplência. Isso é uma coisa muito importante, que talvez não fique explícito nos documentos recentes, que são muito bonitos sobre a celebração da palavra, por sinal. Mas veja o seguinte, nós, como eu disse, nós passamos da excepcionalidade à regra, nós passamos da suplência à norma. Então, muitas das celebrações da palavra hoje estão lá no cronograma de forma extremamente ordinária. E nós não percebemos os impactos na mentalidade litúrgica, das nossas celebrações. Veja, o Danilo está falando de ministros que presidem. Nós vamos chegar nesse tema aí. Ó. O Antônio Pereira até já compartilhou o texto Missa de Diácono. Muito obrigado. Então, veja o seguinte. As celebrações, veja, que deveriam ser colocadas por motivo grave, se tornaram regras. Não esqueçam que nós temos que distinguir as coisas. Uma coisa é o Vaticano II falar da importância da palavra de Deus, da liturgia da palavra. Outra coisa é nós prodigalizarmos celebrações da palavra, muito parecidas com a missa, que o documento 108 vai chamar de analogia sacramental, né, esses ritos que se parecem, mas que hoje correm... Claro, eu estou falando aqui, parece que eu estou dizendo, não faça celebração da palavra. Não, eu só estou dizendo o seguinte, que se nós olharmos as regras, essas celebrações da palavra podem acontecer, em muitos casos devem acontecer. Não esqueça que os documentos estão preocupados, o diretório vai falar lá no início, que as celebrações da palavra, muitas são realmente
mais que necessária, sobretudo em terras de missão, em terras que não vê um padre por meses a fio, mas que nas nossas comunidades, sobretudo metrópoles, têm se tornado frequentes e que têm criado um tipo de mentalidade problemático, um tipo problemático. Eu vou dizer para minha casa, a minha querida sogra, eu dou um exemplo, vocês não a conhecem, a maioria não a conhece, então não tem problema falar. A minha querida sogra, nós já tivemos discussões homéricas, porque para ela, celebração da palavra missa é a mesma coisa, ela tem pouca formação, eu tentei já explicar várias vezes, mas é sogra, né? Então, digamos assim, o coração não está tão aberto para a minha evangelização na condição de ministro genro da palavra, né? Então, é difícil, às vezes, colocar. Então, a pessoa simples, tem uma formação, obviamente, limitada, e não é culpada por isso, mas ela vai, tem tudo parece missa. Como é que você convence a pessoa que não tem o mesmo valor da missa? Às vezes vai um diácono que faz questão, né? Que faz questão de agir como padre. Não foi padre e quer ser padre, às vezes. Não estou falando que é todos os diáconos, tá? Mas às vezes você percebe assim, pô, seja mais discreto, pelo menos, né? Mas que fazem questão de simular um sacerdócio quando você tem um ministério tão bonito, tão rico como é o diaconado. E você leva e induz ao erro. Então, por isso, é grave, hein? Continuando com o diretório. Ele designará um delegado, uma comissão especial que vele pela correta realização das celebrações, escolherá aqueles que as hão de promover e providenciará para que eles próprios sejam devidamente instruídos. Veja, tem que ter um delegado para acompanhar essas celebrações. Continuando o diretório. Desculpe se eu lhes canso com tantos parágrafos, mas eles são necessários. Compete ao pároco informar o bispo sobre a oportunidade de tais celebrações, a realizar na área da sua jurisdição, preparar os fiéis para elas, visitá-las de vez em quando durante a semana, celebrar-lhe os sacramentos do tempo devido, sobretudo a penitência. Tal comunidade poderá, assim, experimentar verdadeiramente o modo como no domingo se reuniu não sem presbítero, mas somente na sua ausência, ou melhor, na expectativa da sua vida. Por isso os documentos, no começo eles diziam, assembleias dominicais na ausência do sacerdote, ainda dizem. O último documento já vai falar, que é, por exemplo, a Verbum Domini, vai falar à espera do sacerdote. Por isso, o próprio diretório, eu não coloquei aqui, mas ele vai falar sobre o caráter vocacional dessas celebrações. Celebrações da palavra na ausência do sacerdote tem que ter um caráter marcadamente vocacional, de oração pelas vocações, para que envie sacerdotes para sua missa. Tenha-se, sobretudo, presente a possibilidade de celebrar alguma parte da liturgia das horas, por exemplo, laudes matutinas ou vésperas, nas quais podem inserir-se as leituras do domingo. O que eu digo que hoje, pastoralmente, talvez seria uma das soluções mais interessantes para tirar o caráter de simulacro, de imitação de missa, e, ao mesmo tempo, fazer com que as comunidades mergulhem nas riquezas da liturgia das horas. Agora, vamos lá. Falamos das condições para a celebração. Agora vamos falar da celebração em si. A ordem a observar na reunião do dia dominical, quando não há missa, consta de duas partes, a saber, a celebração da palavra de Deus e a distribuição da comunhão. Na celebração não deve ser inserido o que é próprio da missa, sobretudo a apresentação dos dons e a oração eucarística. Vamos lá, já começamos. A celebração da palavra, depois essa estrutura vai ficar mais clara, ela não pode, não deve ter nada que nós chamemos de ofertório, apresentação dos dons. Por isso, algum dos modelos que a CNBB propõe deslocam o momento da celebração, vamos dizer assim, da coleta do dinheiro. E pode deixar, se você tiver aquele senhor lá que cuida da cestinha, ou a coordenadora ou o coordenador da pastoral do dízimo, ele não vai deixar você esquecer da coleta. E ele vai ficar desesperado se você colocar depois a comunhão. Eu fazia isso muitas vezes, porque era um dos modelos que a CNBB permitia. No começo eles ficam um pouco bravos, mas depois eles se acostumam. Então, não coloque ofertório. Tome cuidado com isso. Segunda coisa, nada da oração eucarística deve ser colocado. Vamos lá. Isso é muito importante. Não tem Cordeiro de Deus, não tem santo, não tem oração eucarística.
E um dos grandes desafios que nós temos hoje, um dos alunos que nos acompanha aqui, que é da Diocese de Iguatu, o Pedro Lucas, já fez um artigo sobre isso, inclusive premiado no nosso evento acadêmico da Unicatólica. Ele mostrou, nós estudamos realmente que muitos dos subsídios, folhetos que nós temos vindo de editoras que, na sua boa vontade, oferecem ricos materiais, mas quando chega na ação de graças, parece uma oração eucarística. Peguem os folhetos, peguem os subsídios, os livrinhos que vocês têm de liturgia de celebração da palavra, olhem para a ação de graças e olhem para a oração eucarística número 2, por exemplo. Vocês vão ver que não são gêmeos univitelinos, mas com certeza são gêmeos bivitelinos, porque são muito parecidos. Então, isso é um problema muito sério, né? Então, veja, deve-se ter também esse critério de discernir a ação de graças. Os textos e orações das leituras para cada domingo ou solenidade tomam-se habitualmente do missal e do lecionário. Então, a oração é a do missal e a do lecionário. A oração é do missal, as leituras do lecionário. A oração que eu digo aqui são as orações da coleta de pós-comunhão. Pós-comunhão tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes a oração de pós-comunhão, ela menciona a celebração que teria acontecido. O sacramento, o sacrifício que acabamos de realizar. Então, tem que tomar esse cuidado. Desse modo, os fiéis, segundo o curso do ano litúrgico, terão possibilidade de orar e de ouvir a palavra de Deus em comunhão com outras comunidades da igreja. Olha lá, o leigo que orienta a reunião comporta-se como um entre iguais, como sucede na liturgia das horas. Quando o ministro é leigo, o Senhor nos abençoe, bendigamos ao Senhor. Ou seja, o Senhor nos abençoe, bendigamos ao Senhor. Não deve usar as palavras que pertencem ao presbítero ou ao diácono, e deve omitir aqueles ritos que, de modo mais direto, lembram a missa. Por exemplo, as saudações, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Curiosamente, isso não está explícito aqui, mas eu vou mencionar um documento depois, que ele permite que o ministro leigo use, por exemplo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como tem um subsídio nesse sentido, eu não diria que essa é uma saudação que pode ser excluída. Mas, por exemplo, o Senhor esteja convosco, com certeza deve ser excluído. Eu não estou falando aqui da celebração presidida por um diácono. E aqui eu já gostaria de sugerir, Portugal tem muitos materiais bons. O Secretariado Nacional de Liturgia tem um subsídio, a celebração da palavra de Deus, né, na ausência do sacerdote, em que tem a parte presidida por um diácono e dirigida por um ministro leigo. Enquanto a CNBB não nos dá o ritual que nos prometeu, no parágrafo 7 do documento 108, esse é um subsídio muito rico, muito interessante. Vamos lá, então, omitir as saudações, sobretudo o Senhor esteja convosco, e a forma de despedida que fariam aparecer o moderador leigo como ministro sagrado. Veja que o documento está o tempo todo preocupado com isso. Deve usar uma veste que não desdiga do ofício que desempenha, ou vestir aquela que o bispo eventualmente tenha estabelecido. Sobre a veste, o bispo pode estabelecer uma veste própria, as conferências episcopais podem, como no Brasil, as conferências episcopais, a CNBB, pelo guia litúrgico prático, litúrgico pastoral, concedeu aos bispos esse feito. Na verdade, disse que os bispos tinham essa responsabilidade, pode usar tanto a alva quanto outra roupa apropriada. Como eu disse, a alva poderia ser um problema aí, porque a alva, eu experimentei isso, vamos dizer assim, na pele, na carne. Se for usar a alva, pode ter muitos inconvenientes sob certo aspecto, né? Porque pode parecer muito clerical. Embora isso é um grande erro. A alva não é uma veste clerical. A veste branca, a alva, portanto, ou usar um termo muito antigo aqui, a loba, é uma veste
é o que o missal vai chamar, é a veste comum aos ministros de qualquer grau. Então, não é uma veste clerical. Mas seria interessante verificar. Também é problemático, por exemplo, o uso do jaleco. É interessante que o guia litúrgico da pastora da CNBB vai falar que tem que se tomar cuidado, um grande cuidado, para que não se use roupas que pareçam de profissões específicas. Eu que já estou envelhecendo, né? Lembro que o meu pai foi garçom, meu falecido pai foi garçom, e ele usava calça social preta, camisa branca e um blazer branco. Então, antigamente, a roupa que hoje muitos ministros usam era a roupa do garçom. Hoje, talvez isso já se apagou, então, talvez o jaleco não seria tão problemático. Eu já usei jaleco também dirigindo uma celebração, e muitas vezes fica um aspecto muito protestante, né? Muito pentecostal, às vezes você por causa de terno dirigindo. Então, veja que essa coisa, nós não temos ainda respostas. Eu diria que em muitos casos, se você é seminarista, é óbvio você usar uma alva, às vezes, né? Mas tomando muito cuidado para não fazer uma mini-missa, ou uma semi-missa. Isso é a questão da veste. Então, há uma regra estabelecida sobre a veste, pode ser a alva ou outra veste determinada pelo bispo diocesano. Que não pareça, isso é um dos critérios muito importantes, que nunca pareça uma imitação. Eu mostro nas aulas dos meus alunos, de liturgia, que eu não vou mostrar porque vocês podem conhecer o padre, mas eu vi, muitos vão ver que existem mini casulas, né? Muitos ministros da comunhão e ministros da palavra usam vestes que parecem mini casulas, até leitores. O que ela é? A abertura aqui, ela parece uma casula, às vezes tem uma barrinha estilo meio afro, ou não, às vezes tem uma grega, e eu já vi umas que era a estrutura de uma casula, que tinha um galão bordado da cor litúrgica. Eu vi uma vez que era branco com um galão bordado roxo. Você olha uma casula. Então tem que tomar esse cuidado também. Eu sei que nesse momento, assim, está muito canônica, muito jurídica essa minha exposição, mas eu estou tentando mostrar lá no começo o enquadramento teológico. Eu estou mostrando o seguinte, depois no final eu vou para essas partes um pouco mais teológicas. Nós começamos, né? Como eu disse, a conferência é um pouco mais demorada, um pouco mais cansativa, eu sei que depois de 45 minutos a atenção vai diminuindo, mas é muito conteúdo e vamos tentar não nos perder. Eu sei que, acho que os slides podem estar ajudando. Se está muito cansativo aí para vocês, me digam. Outra coisa importante é não deve utilizar a cadeira presidencial, mas prepare-se antes de uma outra cadeira fora do presbitério. Lembre-se, não se aplica ao diácono. O diácono usa o missal, o diácono, embora o missal também possa ser utilizado, mas também tem que ter o critério para, às vezes o missal não pode dar essa conotação muito sacerdotal. Eu já vi muitos leigos que estão na cadeira presidencial, o acólito traz o missal, abre os braços e diz, oremos. Eu acho que muitos de vocês já viram isso, né? Então tem que tomar esses cuidados. A cadeira presidencial pode ser usada apenas por quem é ministro ordenado, diácono, padre ou bispo. Segunda coisa, a cadeira deve ficar, não use a cadeira presidencial e a cadeira deve ficar fora do presbitério. O Papa Bento XVI, na exortação, agora acho que foi a Verbum Domini no Sacramento Caritatis. Não lembro qual foi das duas, exatamente, que deu essa dica, mas eu acho que foi no Sacramento Caritatis. O Papa disse que algumas comunidades, algumas pessoas colocavam a estola sobre a cadeira presidencial para dar esse caráter vocacional, manifestando o desejo, a expectativa do ministério, vamos dizer assim, da vinda do sacerdote proximamente. Então, o esquema da celebração segundo o diretório é esse: ritos iniciais, liturgia da palavra, ação de graças, ritos da comunhão e ritos da conclusão. O Pedro Lucas colocou aqui no chat o comentário dizendo, né, alguns ritos de louvor começam, na verdade, é justo e necessário, que é propriamente a linguagem da oração eucarística. Ademar, você perguntou sobre a distribuição da comunhão. A distribuição da comunhão pode ser feita, normalmente, dentro da missa. Como que é o rito da comunhão, basicamente? O rito da comunhão tem... O salário mínimo do rito de comunhão é... Né? Eu vou ler aqui depois, mas vocês vão perceber. O rito da comunhão na celebração da palavra, ele
é tirado do sacrário, a âmbula vai para o sacrário, o ministro convida ao Pai Nosso, reza-se a oração dominical, que é o Pai Nosso, depois o ministro pega o corpo de Cristo, no altar mesmo diz, felizes os convidados para ser o Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai lá, desce da comunhão, guarda no sacrário. Isso é o rito de comunhão na celebração da palavra. Ok? Não tem oração pela paz. Curiosamente, pode ter o abraço da paz? Pode. Mas nós temos que, a CNBB, vocês vão ver que tem várias modalidades para isso. Certo? Nós chegaremos lá. Então, eu não vou falar mais aqui da ação de graças. Dos seus erros, mas das suas possibilidades. O número 45, olha quantas possibilidades que a gente não explora. Desculpe-me se a exposição está um pouco longa, mas a gente precisa prestar atenção nessas coisas. O diretório vai dizer que a ação de graças faz-se de um dos modos indicados. Primeira modalidade. Depois da oração universal, ou seja, preces, ou depois da comunhão, veja, a ação de graças pode ser depois da comunhão. O moderador convida a ação de graças, pela qual os fiéis exaltam a glória de Deus e a sua misericórdia. Isso pode fazer isso com o salmo. Então, estamos aos salmos aí. 99, 112, 117, 135, 147, 150. Ou com um hino, um cântico. O próprio Glória pode ser colocado aí, e o Magnificat. Ou também com a prece litânica, uma ladainha, né? Quase como... muitos usam aquela assim, você faz um refrão e depois, por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. É muito interessante, você faz uma louvação e faz refrões cantados, de forma mais ou menos litânica. De pé com os fiéis, voltado para o altar, de juntamente com eles. É interessante. Então, você se volta para o altar, pode inclusive estar fora do presbitério, e faz essa oração litânica. Outra forma é antes do Pai Nosso, o moderador aproxima-se do sacrário, do lugar onde se encontra a Eucaristia, feita de genuflexão, depõe a píxide, né, a âmbula, com a Sagrada Eucaristia sobre o altar, depois ajoelhado diante do altar, não atrás do altar, né? Você fica na mesma posição que os fiéis, versus Deum, juntamente com os fiéis, canta o hino, salmo, a prece litânica, que neste caso é dirigida a Cristo presente na Eucaristia. Aí, a CNBB que pede que não seja uma adoração eucarística, então, são cantos de louvor, não são cantos propriamente de adoração ao Santíssimo, embora em alguns casos tem que ver qual é a natureza do canto, o canto aí que serviria como um louvor. Né? No entanto, esta ação de graças não deve ter, de modo nenhum, a forma de uma oração eucarística. Não se utilizem os textos do prefácio da oração eucarística a propósito missal e evite-se todo o perigo de confusão. Ok, terminamos o diretório. Tem um documento muito importante que foi um documento tão importante que ele foi assinado por diversas congregações da fé, dos leigos, Castério para os leigos, culto divino, que é a instrução acerca de algumas questões sobre a colaboração dos fiéis leigos no sagrado ministério dos sacerdotes. Aí vai falar do ministro da comunhão, do ministro da palavra. Eu não vou me ater ao ministro da comunhão, que muitas vezes vão aparecer nesses documentos. Mas ali vai dizer uma coisa muito importante. Não induzir os fiéis ao erro. Tais celebrações, cujos textos deverão ser os aprovados pela autoridade eclesiástica competente, configuram-se sempre como soluções temporárias. É proibido inserir na sua estrutura elementos próprios da liturgia sacrificial, sobretudo a oração eucarística, ainda que em forma narrativa, para não induzir os fiéis ao erro. Para este fim, deve-se recordar sempre aos participantes destas celebrações que elas não substituem o sacrifício eucarístico e que o preceito dominical é satisfeito somente através da participação da Santa Missa. Olha como isso é muito importante. Eu não vou me ater aqui porque está tudo claro. Eu não vou mencionar diretamente, mas a Carta Dies Domini, número 53, também vai falar da celebração da palavra, da sua importância, mas ainda sempre remetendo à importância de fazer de tudo para que haja missa. Um subsídio que pode nos ajudar, que daí mais do que falar da celebração da palavra, ele oferece um modo de celebrar a palavra, que é a Sagrada Comunhão e o culto eucarístico fora da missa. Recomendo que vocês procurem, isso é um ritual muito útil aos ministros da comunhão, sobretudo. A Sagrada Comunhão e o culto eucarístico fora da missa.
Um documento muito importante, muito juridicamente muito forte, assim, muito duro, sobre certo aspecto, é a Instrução Redemptionis Sacramento, sobre alguns aspectos a evitar acerca da Eucaristia, que é de 2004, no número 162 a 167. Eu vou colocar aqui alguns elementos dessa instrução. Falando de celebração, ele vai ter uma parte lá, celebrações sem sacerdote. Por isso, esta classe de celebrações dominicais especiais devem ser consideradas sempre como absolutamente extraordinárias. Portanto, quer sejam diáconos ou fiéis leigos, todos os que têm sido encarregados pelo bispo diocesano para tomar parte nesse tipo de celebrações, considerarão como mantida, viva na comunidade, uma verdadeira fome da Eucaristia, que leve a não perder a ocasião para ter a celebração ter a celebração da missa, inclusive aproveitando a presença ocasional de um sacerdote que não esteja impedido pelo direito da igreja para celebrar. É necessário evitar diligentemente qualquer confusão entre este tipo de reuniões e a celebração eucarística. Vou ler para o final, né? Os bispos diocesanos, portanto, valorizem com prudência se se deve distribuir a Sagrada Comunhão nessas reuniões. Além disso, na ausência do sacerdote e do diácono, será preferível que as diversas partes possam ser distribuídas entre vários fiéis, em vez de que um só dos fiéis leigos dirija toda a celebração. Não convém em nenhum momento que se diga que o fiel leigo preside a celebração. Então, um diácono preside a celebração da palavra de Deus, um leigo dirige. Embora em alguns momentos esse termo vai aparecer em documentos como a CNBB, usando esses termos, o termo presidência. Mas o termo adequado é a moderação ou a direção da celebração da palavra. Só para título de leitura, o número 75 do Sacramentum Caritatis vai falar também da celebração da palavra, e o número 65, incentivando a sua realização e falando da relação entre ela e a Eucaristia, a missa. Sacramento Caritatis, número 75, Verbum Domini, número 65. E para chegando ao fim da minha exposição, nós temos dois documentos, né, da CNBB. Um deles está aqui, que é o documento 52, também está nesse livrão aqui, que é Orientações para a Celebração da Palavra de Deus. Se vocês pegarem esse documento, ele vai oferecer, no final, no anexos, oito modalidades de fazer a celebração da palavra. O documento mais recente, veja, temos um de 94 e temos um de 2019. Esse documento mais recente, ele vai falar já de 4 modelos, né, 4 roteiros. Ele eliminou alguns em relação a esse. Vejam, enquanto nós não temos o ritual propriamente dito, e ele vai resolver muitas coisas, esses documentos, eles mostram o seguinte, que a celebração da palavra de Deus tem muito mais espaço para criatividade. Criatividade aqui entendido como incrementar com a liturgia da palavra, com a liturgia das horas, a missa também pode, mas a celebração da palavra dá mais margem para isso, com o ofício divino das comunidades, com o terço, em algum aspecto. Aqui no documento 52, tem até com aspectos da liturgia bizantina. Então, a liturgia da palavra é mais flexível, ela tem mais mobilidade interna, ou seja, determinados elementos rituais podem ser movidos, como a coleta, o glória, a ação de graças, é isso, ação de graças, é isso. Teria outra, não me fugiu agora. Então, tem mais mobilidade interna. Há um perigo, sempre há perigos, de que as pessoas transfiram esse critério. Você deve fazer na celebração da palavra, pode fazer na missa. A missa tem uma outra lógica, embora a estrutura seja semelhante. O que eu quero dizer para você é uma análise, eu vou pular aqui as minhas considerações finais, e vou direto para essa análise sinótica breve. O diretório e a dies domini, elas, do ponto de vista teológico, elas vão apresentar lugar uma teologia do domingo.
Olha que interessante. Estão muito mais centrados, na minha percepção, em dizer que a celebração da palavra de Deus está centrada na santificação do domingo. É uma forma de santificar o domingo. De tentar, embora não cumpra o preceito de forma canônica, mas é uma forma de santificar o domingo. E a Dies Domini, que é uma carta extraordinária sobre o domingo, mostra claramente o que é santificar o domingo. Já os documentos da CNBB, os 52 e 108, eles já apresentam mais uma teologia da palavra, a lógica da revelação. Tanto que o documento 52 vai insistir muito nisso. De que, e também o 108, né? De que a celebração da palavra está estruturada na lógica da revelação. Deus fala, Deus convoca, a Assembleia responde. Deus fala na celebração, a Assembleia responde. Então, vejo que essa dinâmica dessa comunicação, desse diálogo, dessa interação, Deus e homem, Deus e Assembleia, Deus e Igreja, né? Deus convoca e reúne, está aqui no número 108. O povo atende e se torna Assembleia. Deus dirige a sua palavra. Os fiéis escutam, refletem e respondem. A Assembleia louva. Deus abençoa. Pode ver que essa dinâmica da lógica da revelação. Mas uma coisa muito interessante, então, essa lógica da revelação, essa lógica está aqui no documento 52. Certo? Se você pega o número 52, sentido litúrgico da celebração da palavra de Deus. Deus fala e age em favor do seu povo. É o ponto de partida. Certo? Memória e presença de Jesus Cristo. Ação e presença do Espírito Santo. Aquela lógica da trindade. Também é uma análise, veja, como é a lógica da revelação, é a trindade agindo na celebração da palavra. Ação comunitária, ação simbólica, ação ministerial. Isso é muito interessante. Isso tem muito a ver também com a perspectiva que está lá no catecismo da igreja. Certo? Está lá no catecismo da igreja. Já o documento 108, ele é um documento que ele assimila uma teologia da pregação, uma teologia dos ministérios, e tem uma parte muito interessante, que é uma teologia da assembleia litúrgica. Certo? Então, é a palavra, é o ministério, é a assembleia, que vão aparecer claramente aí nesses documentos. Então, para concluir, quando você vai falar em celebração da palavra, você pode trabalhar em 3 perspectivas: a dogmática da teologia litúrgica, a perspectiva canônica e a perspectiva pastoral. Já passou da meia hora, 1h10. Então, você tem que... A perspectiva dogmática é, o tempo todo, ver as presenças de Cristo na palavra e na Eucaristia. A complementaridade, as distinções entre o sacrifício eucarístico e a celebração da palavra. A relação entre o sacerdócio batismal e o sacerdócio ministerial. A celebração da palavra está nesse contexto da revalorização da celebração da palavra de Deus e da Assembleia Litúrgica. O reforço de uma teologia do domingo. A diversidade e a harmonia entre os ministérios litúrgicos laicais. A perspectiva canônica, que são os desafios, né, mais. Regulamentação das celebrações, o papel do bispo e das conferências episcopais, a competência dos sacerdotes. Já vão colocando as perguntas de vocês aí, se alguém tem alguma pergunta. O local e o horário das celebrações, que nós vimos que não é tão simples assim. Possibilidades e limites dos ministérios. A aprovação dos textos e fornecimento de subsídios rituais. Cumprimento do preceito dominical. Temos, por fim, a perspectiva pastoral. A formação bíblico-teológica e de comunicação dos ministros da palavra e de equipe de celebração. Essa formação também tem que ter um conhecimento de comunicação litúrgica e simbolismo litúrgico. Porque eu vejo que muita gente é submetida, às vezes, a celebrações da palavra sofríveis, difíceis. Eu acho, até eu proporia, assim, a CNBB, com esses documentos tão ricos sobre a celebração da palavra, isso é belíssimo, esse sentido. Por exemplo, que fizesse uma enquete, um estudo sobre a vida litúrgica das comunidades, de novo, atualizando a animação da vida litúrgica no Brasil, um documento que eu não mencionei aqui, mas que serve também como subsídio, obviamente, mostrando que como as comunidades vivem essas celebrações da palavra. Não adianta dizer, que bom, muitas comunidades têm celebração da palavra. Às vezes isso não é necessariamente uma coisa boa, porque ela pode distorcer a visão da Eucaristia, e podem ser celebrações que, do ponto de vista do ver, julgar e do agir, não estejam tão saudáveis assim.
Eu coloquei o último slide ali com uma frase mais inspiradora, mas agora, basicamente é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se está muito cansativo, já são 8h30, você também já deve querer descansar, mas vamos ao chat. Vamos lá, só para... Vamos ver... Professor, gostaria que repetisse alguns passos da celebração. Os passos da celebração são aqueles ali. Vamos colocar aqui. Vocês ainda estão vendo os slides, né? Vamos lá. Os passos da celebração estão no diretório. Mas eu vou dizer o seguinte, eu até vou ser mais objetivo. Você quer saber quais são hoje os passos possíveis no Brasil para a celebração da palavra? Você pode consultar o diretório na estrutura da celebração, que eu mencionei ali. Né? Eu posso até copiar aqui para vocês, né? Os passos da celebração. Eu vou colocar para vocês ali, tá? E vocês podem apelar para o documento 52 e para o documento 108, os seus apêndices, que tem roteiros de celebração da palavra, ok? Professor, posso fazer uma pergunta? Daqui a pouquinho, só deixa eu dar uma olhada aqui nas que foram escritas, tá? Certo. Se tivesse disponibilizar um modelo para a celebração da palavra, seria bom. A minha resposta é, o documento 52 e o documento 108 tem roteiros. Não tem modelos. A Paulus e outras editoras têm modelos. Sim. Por isso que eu digo, tem que ter alguns critérios, sobretudo na ação de graças. Como eu disse, o Secretariado Nacional de Liturgia tem um ritual para a celebração da Palavra de Deus. Então, isso é outra coisa. E a CNBB, em breve, vai fazer um ritual da celebração da palavra. Então, e também o documento da Sagrada Comunhão oferece isso, de alguma forma, um modelo. Então, por enquanto, Portugal, os roteiros do documento 52 e 108 estão lá no final. Ó, estão vendo? É isso. E subsídios, por exemplo, da Paulus e outras editoras, com critério ali, sobretudo com atenção na ação de graça. Tinha mais uma pergunta. Numa comunidade clericalista, onde se tem todo esse conhecimento teórico, mas não na prática, como proceder? Olha, rezar para que o padre, quem é clericalista, se converta. E fazer trabalhos de formação. Acho que a formação litúrgica pode oferecer muitos milagres. Vamos lá. Quem tinha pergunta, o áudio, pode falar? Sim, professor, sou eu. Sou eu quem? Romário. Fala, Romário. As perguntas seriam o seguinte. Primeira, a celebração da palavra, ela é uma liturgia? Porque tem alguns teóricos que dizem que seria para a liturgia. A segunda pergunta seria, pode-se usar nesse caso, já que as orações coletas e pós-comunhão são tiradas do missal romano, então elas podem ou deve ser usado o missal romano na celebração? E a terceira seria se essas orações podem ser cantadas pelo ministro leigo. Vamos lá. Vamos lá. É liturgia, por exemplo, há dioceses que colocam como para as liturgias. Mas veja o seguinte, nenhum documento que eu encontrei até hoje vai chamar de para a liturgia. Por quê? Embora nós não tenhamos ainda um ritual definido, como temos para a missa ou missal, para a celebração da palavra, e é uma celebração que tem um ministro delegado pela igreja, que faz as orações aprovadas segundo o lecionário, eu não veria motivo para não chamar isso de liturgia. É uma liturgia da palavra, não é? Se segue todo o esquema da liturgia da palavra, por que não chamá-la de liturgia? Essa é a minha resposta. Segunda, todas as orações podem ser feitas do missal. Então, o documento diz que as orações podem ser tomadas do missal. Aí vem sempre aquela questão do critério do bom senso. É justo usar um missal? Eu, se fosse dar uma recomendação pastoral, eu diria que ministros leigos não deveriam usar o missal. Usem outros subsídios onde
as orações do missal aparecem, para não dar nenhum tipo. Sobretudo, obviamente, você não vai abrir os braços. Elas podem ser cantadas. Veja que tudo vai depender do modo como você se posiciona. Podem ser cantadas, não há nenhum impedimento de que elas sejam cantadas do ponto de vista dos documentos. Certo? Certíssimo, professor. Muito obrigado. Professor Alberto Facundo. Fale, Facundo. A respeito por exemplo, o senhor falava anteriormente que devia se evitar algumas coisas que são próprias do sacerdote para que não pareça com uma missa. Uhum. Então, quando se vai proclamar o evangelho, e eu não sei nem se poderia se usar esse termo proclamar com a celebração da palavra, mas pode. Sim. tanto como diácono, pode, né? Tanto como diácono, como o leigo que esteja dirigindo ali o momento, ele pode fazer a persignação, aquela saudação que diz, o Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho, ou não? Veja, não há nenhum documento que explique, obviamente, a questão da persignação. Mas, a rigor, como o diretório proíbe o Senhor esteja convosco, por exemplo, eu vou falar a minha interpretação. Alguém pode ter uma interpretação diversa. Meu documento diz, não use o Senhor esteja convosco. Então, eu, por exemplo, na hora do anúncio do Evangelho, iria direto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Em alguns casos, eu cantava. Então, assim, não abra os braços, vá direto para a proclamação e pronto. Então, não precisaria, por exemplo, porque eu já vi alguns que talvez aconselhariam que fizesse apenas do livro, do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas. Pode-se usar o termo proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Veja que proclamação não é um termo clerical. Proclamação é um termo que difere, isso é muito importante. Proclamação não é um termo que difere um texto que o padre diz e que um leigo diz, porque um padre também pode proclamar as leituras. Proclamação proclamar é o verbo que distingue as leituras em relação ao Evangelho. Nós lemos as leituras e proclamamos o Evangelho. Então, quem proclama o Evangelho vai continuar a proclamá-lo, mesmo que seja leigo. Então, eu não vejo nenhum sentido em proclamar, deixar de usar o termo proclamar, porque o elenco das leituras da missa diz, quando começar o Evangelho, diga-se proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E isso continua a valer na celebração da palavra, até onde eu sei. Então, a persignação também permaneceria nesse caso, né? A rigor, sim. Né? A rigor, certo, sim. Obrigado. Eu omite se o Senhor esteja convosco ou essa versão brega do o Senhor esteja conosco. Acho que tem umas coisas... O Senhor esteja com vocês também. Tem umas coisas que só empobrecem, né? Rude, uma pergunta. Sim, só antes que eu me esqueça, o Alisson está dizendo, alguns nomes não foram confirmados, ao final das falas apresentarei aqueles nomes que não consegui registrar a presença. Então, quando eu terminar aqui, vamos dar um tempinho que o Alisson está me ajudando nesse aspecto, tá bom? Cleiton, né, Cleiton? Rude, Felipe Tavares. Desculpe, Tavares. Faz tempo que eu não ouço a sua suave voz. Sim, estava quietinho aqui. Rude, o documento mais antigo da CNBB, até mesmo a orientação mais antiga para a celebração da palavra, sugeria um rito de louvor que, de certa forma, confundia as pessoas, porque até as orações eram parecidas com a própria oração eucarística que nós temos na celebração eucarística, né? Então, até nas formações, nas paróquias e na nossa própria pastoral, a gente está tendo, eu pelo menos estou tendo esse cuidado de orientar os ministros a utilizarem a própria sugestão do documento novo, mais recente da CNBB, que é o de 2019, né? Uhum. Porque o rito de louvor, aquele que começa mais ou menos assim: agradecidos elevemos nossos louvores ao Pai, parece a oração de um prefácio, né? Então pode ser substituído por um salmo, né? Uma invocação mais apropriada, no caso um salmo. Sim, uma oração mais bonita do que um salmo não temos para louvor, né? Como os que estão listados ali. O que eu digo é o seguinte: o Brasil é muito grande, a gente também tem que entender as deficiências de alguns documentos, de alguns textos, né?
Mas veja o seguinte, por exemplo, se você vê num documento nacional qualquer tipo de ambiguidade, às vezes uma imperfeição, uma coisa que não apareceu de forma... e que fere aquilo que o diretório disse, você exclui. Que é o caso, mas aí aqui eu estou falando especificamente da ação de graças. Tem cheiro de oração eucarística, tem cara de oração eucarística, não use. Então, veja, isso é uma coisa importante. A CNBB ofereceu novos roteiros, mas por isso muitas coisas não estão claras. Os roteiros antigos estão excluídos necessariamente? Isso não está explícito, não há uma abolição explícita dos modelos, até porque o documento, se vocês pegarem o documento 108, uma coisa bem simples, veja o período da clericalização. Se vocês pegarem, eu não vou detalhar os documentos, porque ele tem muitas especificidades, porque ele dá muito espaço para criatividade, como eu falei. Mas, por exemplo, você pode usar incenso. É um documento melhor, eu diria, porque, por exemplo, ele bate muito nessa tecla que não pode parecer oração eucarística. Mas, por exemplo, ele permite o uso do incenso. Já vigente aqui, lá no número 68. Mas veja o que é interessante. Pode usar o incenso, mas quando ele está pensando no incenso, eu imagino, é aquelas procissões que tem, às vezes, um pote de barro, que entra alguém com incenso. Outros já estão lá pegando o turíbulo, né? Estão incensando diaconalmente. Esse incenso aqui tem que tomar muito cuidado para não ser aquela incensação lá no ambão, na celebração da palavra, que vai parecer que você é um diácono incensando, entenderam? Então, não está claro que não é o uso do turíbulo, aqui está usando incenso, não está usando para usar o turíbulo. Então, eu acho que qualquer coisa que dá margem para essa clericalização, eu acho que deveria ser, de fato, excluída para que a celebração da palavra, em sua beleza, aparecesse e que não aparecesse uma imitação da missa. Acho que respondi. Mais alguma pergunta? Tá ótimo. Respondido, Felipe? Sim, Rude, tá ótimo. Ok. Mais alguma pergunta? Não? Sim? Vamos ver, tem um ok ali. Meus caros, se mais ninguém tem perguntas, eu só tenho que agradecer, nós estamos em 103 pessoas, que coisa bonita, né? Meu abraço ao Padre Rafael Liano, meu colega de seminário, hoje pároco da minha paróquia, o Santuário Sagrado Coração de Jesus. Aproveitaram alguma coisa, sobrou alguma coisa, trouxe alguma informação nova para vocês? Aqui eu tentei não me ater às rubricas, mas me ater à eclesiologia, me ater à teologia litúrgica. Quem fala? Janelson. Fale, Janelson. Fale, Janelson, pode falar? A respeito lá onde quem vai dirigir a celebração, no caso leigo, não vai sentar na cadeira presidencial, mas em espaços litúrgicos, onde os leigos são junto ao presbitério na cadeira do pau, como fica a questão dos leigos que vão fazer as leituras? Sentariam na Assembleia ou no outro espaço? Sim. As cadeiras dos leitores podem ficar, assim, não precisa ficar, você não precisa ficar na mesma posição do sacerdote, a cadeira pode ficar de lado, a cadeira pode ficar voltada para a Assembleia, mas esteja fora do presbitério, a cadeira pode estar voltada para a Assembleia. Então, as cadeiras podem estar voltadas para a Assembleia. Então, os leitores podem ficar em cadeiras não no banco? Podem. Os leitores podem ficar no banco? Podem. O critério é, não usa do padre, não fica no presbitério. Agora, como isso vai funcionar, vai depender muito da estrutura da igreja, porque às vezes até a visualização fica difícil quando é fora do presbitério. Então, vai depender da estrutura da igreja. Certo? Então, não sei se respondi. Estou tentando ser objetivo. Sobre o ato penitencial, ele pode ficar, os ritos iniciais podem ser praticamente idênticos ao da missa, né? E o ato penitencial pode ficar onde está, inclusive pode fazer, como a CNBB permite, aspersão com água benta, tudo. Então, sobre o ato penitencial, o documento 108 dá especificações bem claras. Mais alguma dúvida? Não? Professor Ademar,
Referente às cores litúrgicas e às vestes de leitores e de quem preside, pode-se articular uma veste da cor do templo litúrgico para as celebrações? Depende do bispo diocesano. O critério é, pode. O critério é que não pareça roupa de padre. A Aparecida antigamente tinha uma opa, né? No sul se chama opa, que ela é aberta aqui na frente e não tem mangas. Eu tentei fazer isso lá em Gravatá, o povo, infelizmente, as mulheres vão de regata para a missa, vão fazer leitura, deve ficar aquela coisa assim, os braços de fora, às vezes não serve muito, mas não parecendo uma veste litúrgica, uma oração, uma veste sacerdotal ou diaconal. Eu já vi ministro da comunhão que parecia que estava usando uma dalmática, por exemplo. Os gestos no momento das orações, mãos postas, mãos unidas, braço erguido é gesto sacerdotal dentro da celebração. Mais alguma pergunta? Mãos unidas, mãos postas. Braços abertos são gestos sacerdotais. Certo? Alguma dúvida por aí mais? Pode-se considerar as rubricas das celebrações tão importantes quanto dos livros litúrgicos? Diácono Henrique pergunta. Eu diria o seguinte, nós não temos ainda rubricas das celebrações da palavra, né? Nós temos esquemas, temos indicações, então provavelmente nós não temos rubricas, eu diria. Porque assim, nós temos instruções, introduções. Quando a CNBB oferecer um ritual, provavelmente nós teremos rubricas. Então, eu acredito que elas terão força de norma, porque serão emitidas pela Conferência Episcopal, e a partir daí, elas terão o mesmo, vamos dizer assim, a mesma importância. Mas veja que tem um critério importante. Quando a celebração da palavra ela é muito variável, parece que as rubricas, elas perdem, vamos dizer assim, a sua radicalidade. Na celebração eucarística, eu diria que as rubricas dos livros litúrgicos que prevêem a celebração dos sacramentos com Eucaristia, ou da Eucaristia, são mais rigorosas, são mais fixas. Isso. Mais alguma pergunta? Eu falei muito, mas eu estou tentando ser mais pontual. Pessoal, agora o Alisson vai fazer algumas perguntas. Eu acho que é isso, né? Já a noite já vai adiantada. Eu não posso ficar convosco, como diria o Nonno Nobis cum Domine, né? Mas o Alisson vai fazer agora a chamada de vocês. Tá bom? Vai verificar se alguém está faltando. Enfim, só mais 5 minutinhos para conferir. Eu agradeço muito a participação de todos, fiquei muito honrado. Espero que tenham gostado e que tenham saído com alguma informação extra nova. Se Dom Ângelo ainda está por aí, eu agradeço a presença do Dom Ângelo, aos reitores de seminários também, aos párocos, a todos os leigos, obviamente, que nos ouviram, meus irmãos leigos, homens e mulheres, colegas de grupos. Sim? Professor, só referente à questão da manhã, né, porque eu estava inscrito na palestra de manhã também, e eu não consegui entrar. Passei de 9 às 10 solicitando e não consegui, mas assisti depois o vídeo pelo e-mail, né? Me mande um e-mail. Me mandou. Pronto, só mandar um e-mail quanto a isso que eu vou resolver. Os que tiveram problema tá bom, professor. não vai perder o certificado por isso, não. É só ir me cobrando. Peço só um pouco de paciência, porque é muita coisa para eu resolver ao mesmo tempo, mas... Obrigado. E assim, eu vou mandar esses slides para todos os que fizeram inscrição por e-mail. Fizeram as inscrições, tá bom? E vou colocar no grupo também da Filosofia e da Teologia, e vocês podem ir pedindo e vão espalhando. Tá bom? Se alguém não recebeu, pode me mandar pessoalmente, eu só peço um pouco de paciência, que eu vou mandando para vocês. Vocês podem usar, vou tentar mandar em PowerPoint, e daí assim vocês podem livremente usar como material de formação nas suas comunidades. O Alisson?
Quer resolver algum problema? Oi, professor. Quer resolver algum problema? Eu vou parar a gravação e me despeço. Estou por aqui. Mas... Pronto, só alguns nomes que eu não consegui identificar aqui na presença das pessoas. Então, eu queria confirmar se